Amen. Amen. Just want to look at some Spirit of Prophecy quotes that deal with worship. Só quero olhar para algumas citações do Espírito de Profecia que lidam com adoração, Anbetung geht. que lidam com adoração. I just want to go to a Bible passage, Bible verse first. Eu só quero ir para uma citação, um verso da Bíblia, primeiramente. This is found in both Matthew Und É zwar achado tanto em Mateus and Luke. e em Lucas. Checking which one we'll go to first. Deixa eu checar qual deles nós iremos primeiro. We'll go to the Matthew version. Nós vamos para a versão de Mateus primeiro. Talvez nós faremos os dois. Eu acho que de fato são eventos Matthew 6. diferentes, eu acho. É Mateus 6. Sermon on the Mount. É o die Bergpredigt. Sermão da Montanha. No man can serve two masters. Which verse? Oh, sorry, verse 24. Vers O 24. verso 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Ninguém pode servir a dois senhores. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot Por serve quê? God and mammon. Denn entweder Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. So, what is this person serving in this verse? wem Então, o que essa pessoa está servindo nesse verso? A quem? Ele está tentando servir dois senhores. A Tamina respondeu. Bitte? Ja, versucht, beiden Herren zu dienen. And what are the two masters? Und wer E sind quem die beiden? são os dois senhores? Gott und Deus e Mamon. Mammon. What is mammon in German? How does it translate it? Mammon. Mammon. Auch in O Deutsch. que é Mamon em alemão? But Roland, what is mammon? Was ist Mammon? Perguntou para um irmão o que é Mamon. Love for money. Amor por dinheiro, Okay. alguma coisa com dinheiro, ok? Ist also, Então não é amar em It's si, just riches. also é apenas riquezas. Sorry? Reichtum, Wohlstand. So what's interesting is that they've turned riches Então quem é interessado, into a person. Also interessant quem é ist, interessado aqui é que eles tornaram riquezas em uma pessoa. personell dargestellt wird. In the English, it's called the personification of something. Im Englischen Em inglês é chamado da personificação de algo. This is basically what idolatry is. They take a stone and they personify it and make it into a person, das a ist god. wie O que é basicamente o que a idolatria faz. Ele pega pedras e transforma em pessoas. So I think you took the Webster's you took Webster's definition. Okay. Also das ist aus Webster's. A Tamina tinha pegado a definição de Webster. Strong. Se você for para Strongs, It's a Babylonian word. It's 31. é uma palavra babilônica, 31, 26. Englisches Wort. And in that, in Strong's, it's actually avarice. Und Avarice. Avarice. E na Strongs diz avareza. I don't want to give a wrong definition. I think avarice is. Vamos para a definição, não quero dar a definição ruim. É quando você se apega a coisas.
etwas, dass man when you have a desire for things. nach Dingen Quando você tem um desejo por coisas. Gier oder Geiz hat. What's it in English? Sorry, what's the definition in English? Die Definition im Englischen. Qual a definição em inglês? Que você Du willst nicht abgeben, você não quer dar, você quer sempre ter mais e mais. So avarice is an Então- unusual desire of trying to gain wealth. Geiz Então a avareza é um desejo ungewöhnlich não usual de Stand zu erreichen. ganhar riqueza. It's related to greediness or É covetous. relacionado com ganância ou cobiça. Greediness, You're greedy. Quando você é ganancioso. Eifersucht, Geiz, So it's a desire to gain more things than you need. Então é Verlangen, um desejo de ganhar mais coisas do que você precisa. Take that word and E eles- they personify it sie nehmen das Wort und Então eles pegam essa palavra e, além de personificá-la, deify it, which means they turn it into a god. ou eles deusificam, göttlich, ou seja, os tornam um deus. So it's the personification of wealth. also Então é a personificação de riqueza. And if you go to Thayers, it's the same definition. E se você for para Theos, é essencialmente a mesma definição. Point I wanted to make, O ponto que eu quero fazer this is serving, but this service is actually worship. das ist also ein Dienst, é que isso é servir, mas o servir de fato é King James adorar. says serve. No King James diz servir. If you go to Acts of the Apostles, it's Alan White. Se você for para Atos dos Apóstolos, o livro de Ellen White, Ellen White sagt folgendes: Page 73. nome da Bíblia, a página 73. AA 70, 73.4. Atos dos Apóstolos 73.4. I'm not going to read the whole. The paragraph begins, infinite wisdom. 74.1 im Deutschen. Die Überschrift ist unendliche Weisheit. I'm going to read, I think, the third sentence. The church would have been endangered if, in rapid increase of converts, men and women had been added who, while professing to serve God, were worshipping mammon. You going to paraphrase? Ja. Ele vai parafrasear. Would have been endangered. Então, a igreja estaria em perigo. Fala assim: a igreja teria corrido perigo se no rápido aumento de conversos fossem acrescentados homens e mulheres que, embora professassem servir a Deus, adoravam a Mamon. Die Gemeinde wäre gefährdet worden, wenn mit der schnellen Zunahme von bekehrten Männern und Frauen hinzugetan worden wäre, die unter dem Olha, desde o começo, a infinita sabedoria viu que essa evidente manifestação da ira divina era necessária para impedir que a jovem igreja se desmoralizasse. Ele continuou parafraseando: a igreja estaria em perigo se todas essas began to increase rapidly in number. pessoas que estavam se unindo à igreja, quando ela começou a aumentar rapidamente em número, While they professed to serve God, they were actually worshipping mammon. Und während quando, embora eles professassem servir a Deus, de fato eles estavam adorando a Mamon. angebetet. Em português é Atos dos Apóstolos 41.1. Atos dos Apóstolos 41.1. You try and look at the context of it. Só tô tentando olhar para o contexto disso. I think this is yeah, Ananias and Sapphira when they steal that money. Ananias und Sim, isso é Ananias e Safira, quando eles roubaram aquele dinheiro. um das É essa a história. So that couple were worshipping mammon. dieses Então aquele casal estava adorando a Mamon. Were basically killed. deswegen É porque, pelo motivo pelo qual basicamente eles foram mortos. Acts of the Apostles. Nós vamos pular Atos dos Apóstolos, 7, paragraph 3. página 137, parágrafo 3. 3. AA 137.3.
This is a story we discussed yesterday. Diese Geschichte haben Essa é a história que nós discutimos ontem wir über sobre Cornélio. Em português é Atos dos Apóstolos Cornelius 76.5. did not salute him as an ordinary visitor, but as one honored of heaven and sent to him by God. Entrando Pedro na casa do gentio, Cornélio não o saudou como a um visitante comum, mas como alguém honrado pelo céu, a ele enviado por Deus. But Cornelius, overwhelmed with reverence, É costume oriental curvar-se perante um príncipe ou qualquer alto dignário e de curvarem-se as crianças perante seus pais. Mas Cornélio, tomado pela reverência por aquele que for enviado por Deus para o ensinar, caiu aos pés do apóstolo e o adorou. Pedro ficou assustado, levantou o centurião dizendo: "Levanta-te que eu também sou homem." Ele vai parafrasear agora. Petrus kommt Pedro entra na casa de Cornélio Cornelius doesn't treat him like a normal visitor, und e Cornelius Cornélio não o trata como um visitante normal, but someone who is honored. mas alguém que é jemand um honrado do céu. im Himmel geehrt wird. It's customary for people to É bow to costume princes, even for children to bow to parents. Es ist Para as pessoas curvarem-se a príncipes ou as crianças se curvarem zu sich niederzubeugen, a seus pais. die Kinder es mit den Eltern. Então, a pessoa se curvar a príncipes ou a um rei, Different. crianças aos seus pais. Mas quando Cornélio ele se curva, é diferente. Had reverence for Peter. Ele tinha reverência a Pedro. Petrus geehrt, verehrt. And that's why he worshipped him. Und deswegen Isso é porque ele o adorou. So he thought that Peter was basically a god. er Então ele pensou que Pedro era basicamente um Deus. Peter is going to resist that. Então Pedro vai resistir a isso. We'll drop down to another one. Acts of the Nós Apostles. vamos pular para outro. Atos dos Apóstolos, página 149. Taten der Apostel 149.1. So this is Parágrafo 1, em inglês. Es geht Herodes. Isso é sobre Herodes, quando ele vai para Cesareia. So this is 149 paragraph 4. It begins. Not long Na verdade, é o parágrafo 4 em Not long inglês. after Peter's deliverance from prison, Herod went to Caesarea. Não muito tempo depois do livramento de Pedro da prisão, Herodes foi a Cesareia. Ja, okay. Paraphrase. Not long after Peter's deliverance from prison, Herod went Não muito tempo Kurz danach depois do livramento de Pedro da prisão, Herodes foi a Cesareia. Herodes nach Caesarea. Em português é Letzter Satz. a página They further declared the people 82.6. respected Herod as a ruler, Sie sagten auch, dass sie No Herodes final do parágrafo, declararam mais que, conquanto o houvessem sempre respeitado como governador, dali em diante o adorariam como a um Deus. anbeten. so this is the same issue that Cornelius Atos dos Apóstolos 82.6. Então essa é a mesma questão que Cornélio teve. a ruler. É normal respeitar Der Respekt vor einem. um governante, Now they want to turn him into a god. Und jetzt mas agora eles querem torná-lo a um Deus, em um Deus. And obviously once they do that, he gets struck down by God. E obviamente, uma vez que eles fazem isso, annimmt, wird von Gott. ele é derrubado por Deus. The apostle that they came across with respect to worship. Não sei se alguém mais tem mais alguma citação do Espírito de Profecia que lidar com a adoração. Was Anbetung angeht. There are lots, there are thousands Ach, in da the gibt es apostle. viele. Existem muitos, milhares no Espírito de Profecia. Não é Dynamic about worshiping humans in a positive way and in a negative way. Die Dynamik Não é difícil achar essa dinâmica em adorar homens de uma forma positiva e de forma negativa. weltweit. So I think we've made a good summary Ich denke, wir haben Então eu acho que nós fizemos um bom resumo of why there's this issue between the 4 commandments and the 6. de por que existe essa problemática, esse assunto, essa questão entre os 4 mandamentos e os 6. es geht É tudo sobre ensino por parábolas. We've seen the necessity of this, hopefully. Nós temos visto a necessidade disso esperançosamente. We've
We've seen how deceptive it is. Wir haben gesehen, wie, Nós temos visto o quão enganoso é Ignore parables. wenn wir quando nós ignoramos as parábolas. When we think that we will worship God, Quando nós pensamos que nós iremos adorar a Deus, desire to, nós clamamos, nós desejamos fazer isso, danach trachten, whilst at the same time we ignore what's visibly around us. zur gleichen Zeit enquanto que ao mesmo tempo nós ignoramos o que está visivelmente ao nosso redor. And this is not a minor issue. E isso não é uma questão pequena. In many ways, this is central to what the problem is that not only this movement, but humanity faces. in vieler De muitas maneiras, essa é a questão central do que não apenas esse movimento se defronta, mas o mundo. When you look at it in the context of 1 John, Quando nós olhamos no contexto de 1 João, it seems quite sanitized and clean. tudo parece bem higienizado, limpo e claro, Like it's some simple mistake on the part of a Christian. wie ein kleiner como se fosse Fehler um simples erro da parte dos cristãos e que apenas precisa de uma clarificação. But when you take it to the real world, the outside Mas quando você leva isso para o mundo externo, vamos chamar assim, außen beziehst, external eventos externos, außerhalb, this same phenomena is happening there, but it has a slightly different feel to it. o mesmo fenômeno está acontecendo lá, mas tem um sentimento um pouco diferente de tal forma que a gente não percebe. How do Adventists understand end time prophecy? What are they expecting to see? wie Como é que os adventistas entendem a profecia do final do tempo? O que eles esperam ver? Typical Adventist position. typische Adventisten. Uma posição típica adventista. Irmão Jonathan, You're good at this, você é bom nisso. Uma posição okay? típica de um adventista. Adventist position for the end of the world. What do they see happening? What are they expecting? Was glauben Qual é a típica posição de um adventista para o final do mundo? O que eles esperam ver? Sie, was da geschieht? O que eles esperam que aconteça? Sunday law, all that kind of stuff. Sonntagsgesetz zum Beispiel. Don't just say Sunday. Sem ser apenas algo vago como o decreto dominical. Who, how, why? Wer, warum, Quem, como, por quê? Quem, como, por quê? warum? Verfolgung vom Staat, weil du den Sabbat hältst. Ele falou alguma coisa relacionada ao Estado. Wer verfolgt? Quem é que está fazendo a perseguição? Você falou através do Estado. Durch Através do Estado. Why are the state doing all of that? Warum macht Por que der o Staat? Estado está fazendo tudo isso? Weil sie die Gesetze machen. Porque eles fizeram leis. Machen sie das Gesetz. E agora eles fazem leis relacionadas aos domingos. Und hier. Jetzt stellt der Staat Então o Estado vai fazer com que, de fato, Now, Brother Aiden, Sister Aiden? ter certeza de que isso se estabeleça. Yeah, so I want a little bit more than just the Sunday law. Ich möchte noch ein Eu bisschen quero um mehr. pouquinho mais do que apenas o decreto dominical. The Pope and everything. Der Papst ist hinter O allem. papado está por trás de tudo. Konspirative Gedanken Uma teoria de conspiração que os jesuítas estão stehen. And the disasters por todo are created to lugar. minimize the world population. Und alle E os desastres são criados para minimizar a população Kriege, do mundo. die Weltbevölkerung zu minimieren. And a new world order comes, a one world government. Und dass es eine E uma nova ordem mundial está vindo. Weltregierung gibt und ein neues System. Which we see in the EU and the UN. Dass wir in der O que nós vemos na União Europeia e nas Nações Unidas. The papacy des Papstes Então, o papado. is prophetically called. ist O papado é profeticamente quem? Go to this chart. Só vá para esse diagrama. How many kingdoms?
Wie viele Königreiche? Quantos reinos você tem aqui? Você não tem 5. Rome in the second phase. Você tem 4. Roma na sua segunda fase. Então é Roma. Então o papado é Roma. And mentioned the state. Who's the state today? E foi mencionado o Estado. Quem é o Estado hoje? Profeticamente. It's the same picture. Só olhar para a mesma figura. O rei do norte. Rome? Rome. Das ist Rom. When you Roma. go to É Roma. when you go to the Quer você olhe para o papado ou você olhe para o Estado, é Roma. so in the time of Christ, In Jesu Zeit. Então, no tempo de Cristo, who remember we're talking about the end. Who is se lembra que a gente estava falando do fim. to happen? Wer Quem é que está dirigindo as coisas? Quem é que as coisas aconteçam? Quem quer que as coisas aconteçam? Is it Rome that wants all of that? É Roma que quer tudo isso? You or back to us? Você está perguntando isso dos adventistas em geral ou da gente? I know it's scripture. es geht um die Só para as escrituras, porque se você sabe se é a visão dos adventistas, você vai olhar porque está escrito Not Rome, it's na Bíblia. Então não é Roma, and not just são os like judeus. Jews in general, Não apenas só os judeus em geral, people that are demanding são as pessoas que estão pedindo, não só são apenas pequenos líderes, eles podem erguer o clamor, eles podem até erguer o clamor, but it's the people that are demanding this. aber die mas são Menschen as sagen das. pessoas que estão requerindo isso, Caiaphas on his own is saying, exigindo isso. Não é só Caifás que está olhando e dizendo, nós queremos isso. so the people want Barabbas, Die Menschen Então wollen as Barabbas, pessoas, elas querem Barrabás nicht Christus. e não Cristo. Barabbas is what? Barrabás é quem? An advent. Para um adventista. Sunday law, Das Sonntagsgesetz. A lei dominical e Cristo é the Sabbath. Barabbas is the Sunday. o sábado. Barabbas Barrabás é o domingo, Cristo é o sábado. Yeah, we should be comfortable with personifying. Nós deveríamos estar wir müssen damit vertrauen. confortáveis em personificar assuntos, questões ou So objetos. the people that demand this, Die Menschen verlangen das. Então são as pessoas que exigem isso. quite straight. Se você for Schwester Weid ist para o Espírito de Profecia, ela é bem direta nesse assunto. People that want a Sunday law. es ist das Volk. Que são as pessoas que querem uma lei dominical. They're the ones that are demanding Sie verlangen. Elas são aquelas que estão exigindo isso. Christians. These are Christian people that are demanding this, not secular people. Die Eles são cristãos, são os cristãos que estão exigindo isso, não são as pessoas seculares. So you have these Christians who are demanding. Então você, wir sind also die Christen. então você tem esses cristãos que estão exigindo uma lei dominical. The question that I asked A pergunta que eu faço is in John 4, verse John 4, é que em 1 João 4, talks about loving your brother or loving God. Geht mein quando fala sobre amar o seu irmão e amar a Deus, tudo parece Relationship one with another. der Tudo parece claro no contexto das nossas relações pessoais um com o outro. Mistreat your children. deine Kinder Se você trata de maneira mal seus filhos, You mismanage the way that you bring them up. dann machst du Fehler você in der Art und Weise. os cuida, os trata Form of de maneira discipline mal, you give them is a forma de, Die erzieherische a forma de disciplina que você faz com eles é errado, God. und alles machst du im Namen Gottes. e você faz tudo isso no nome de Deus. Alles É tudo mentiras, wahr. não é verdade. You might say, Vielleicht sagst du, Você pode dizer, gut, ich habe olha, eu não sabia. we've spoken about, I think, not in class, but definitely in conversations here at the school. Acho que nós falamos não em aula, mas em algumas conversas pessoais aqui na escola. Common disciplinary technique eine ganz Uma técnica disciplinatória comum ist was. é o qual? Kein
Essen oder Você proíbe a comida ou você isola. Isolate the child, so go to Os pais vão isolar as crianças, vá para o seu quarto, or they'll forbid them food. They ou you will take access to food away from you. You're not allowed to eat. oder du bist eles vão proibi-las de comer, vão tirar o acesso delas à comida, então eles não conseguem comer. Punishment. E os pais pensam que isso é uma forma válida de punição, der Bestrafung, die in Ordnung ist. But every Christian should know Aber jeder Christ soll mas todo cristão deveria saber, wirklich Christ se eles de fato são cristãos, the God that we serve e nós somos verdadeiramente cristãos e nós entendemos o Deus que nós servimos, wirklich kennen, because we pray to se Him nós realmente and read about co- Him. denn wir beten, conhecemos Ele, porque nós falamos sobre Ele, nós lemos sobre Ele, You would know nós saberíamos being is created dann würdest du que wissen, quando um ser humano é criado, ein menschliches Wesen geschaffen wurde, what would you know, Sister Raven, when you have this que- human being in front o of que you? você saberia quando você tem esse ser humano na sua frente que acabou de ser criado? What would you know about him? O que você saberia sobre ele, That the baby sobre needs eles? dass das Que Baby o bebê precisa de ajuda. help, not that the baby needs help. Não, não é que o bebê precisa de ajuda. It has rights. Irmã Tamina, das es que ele tem direitos. Know that a baby has Você rights, saberia que o bebê tem direitos. dass ein Baby Rechte hat. not favors that you Não são favores que você daria para o filho, para a criança. It has rights. Es geht Ele seine tem You direitos. have a right Wenn du Rechte hast, Quando você tem um direito, to that. dann musst du das você tem que beweisen. provar isso. Sorry? Musst du das be Musst du das beweisen, dass ein Kind Rechte hat? It's a rhetorical question. No, you don't. Nein, É uma pergunta retórica. Não, você não tem. Você não tem que pedir para as pessoas se é o seu direito. fragen, ob es dein Recht ist. Now, if I came to your house, Wenn ich Agora, se eu for para sua casa, etiquette, you have etiquette, social etiqueta, comportamento social, ich spreche über Etikette, behavior. Etiquette would demand würde etiqueta vai I exigir can't just go into your kitchen and que eu não posso simplesmente take food. ir para sua cozinha, olhar para sua geladeira e pegar comida. Invasion of your privacy. Você veria como uma invasão da sua privacidade. But if you're in a home, aber wenn du E se você está em uma casa e é a sua comida, na sua casa, na sua comida, mission, você não pede permissão para as pessoas, you want to eat. você apenas come quando você quer comer. We all know denn wir wissen ja, Porque todos nós sabemos, nós deveríamos saber, human beings have rights, and one of those que seres humanos têm direitos e um desses direitos we can either call it pleasure nós podemos chamar isso de prazer ou vida. People have inalienable rights. As pessoas têm direitos inalienáveis. unantastbare Rechte sind das. That means they have natural rights. Das sind natürlich Isso significa que eles têm direitos naturais. By them. Não tem que ser provado por eles. One of those rights, eins der E um desses direitos access to food. Rechte ist der é acesso à comida. What's the most important thing that a human being needs besides food? E qual é a coisa mais importante que um ser humano precisa além de comida? Love. Amor. Said about the first Deus human. What did he say about that? Deus disse sobre o primeiro humano. O que ele disse sobre aquele humano? Es ist nicht gut, dass Não é bom que ele estivesse sozinho. It's not just like the way we read it's like it's not good, it's optional. Não é só que nós lemos que é bom. Não é opcional. Not optional. es ist nicht Não é opcional. Inalienable right es ist ein unantastbares É um direito inalienável. required Du bist verpflichtet, Você é requerido to have companionship. de ter uma companhia. Freundschaft. It's your right to have that. Es ist É o seu direito de ter isso. Why we've discussed this numerous times. Why does God create? Nós discutimos isso várias vezes. Por que Deus criou? Por que ele cria? It's his inalienable right. É o seu direito inalienável, It's not his sovereign right. ist aber mas não é o seu direito soberano Herrscher als König. como um rei.
I'm not saying it is his sovereign right. Eu não estou dizendo, é o seu direito soberano, mas não é o ponto que eu quero fazer. Aber den Punkt, He cannot survive by himself, kann nicht, Ele não pode sobreviver por ele mesmo, at least not properly. pelo menos não apropriadamente. He has to have muss counterpart. Ele tem que ter uma contraparte. What's strange E o que é estranho is that the God counterpart, we call it the God é que a nothing. contraparte de Deus, digamos, da divindade, a Trindade, não é suficiente para ele. When Christian parents wenn christliche Eltern Então, quando pais cristãos falam ihren Kindern sagen, para suas crianças, eles isolam os seus filhos, they take away their inalienable right, dann nehmen sie das, eles tiram delas o seu direito inalienável, not good to be alone. weil porque Deus disse que não é bom que esteja Say só. you're not allowed to eat as a form of E punishment. quando eles dizem que elas não são permitidas a comer como uma forma de punição, Again, de you're novo, taking away their right dann nimmst du ihre Rechte. você está tirando delas o seu direito. to feed a child. Es ist nicht Não é um presente alimentar uma criança, Kind Essen gibt To feed anybody. oder überhaupt, alimentar ninguém, We discussed yesterday qualquer um. was wir O gestern que nós discutimos ontem, eu acho, about forms of worship. als quando nós falamos sobre formas de adoração. What's the one that that was connected to food? welches Qual foi aquela que a gente falou que está conectado com comida? Good. There's more. Religion and making loaf of bread. Que a mais religião em fazer um pedaço, It's a um religious pão. act. Cozinhar é um ato religioso. So, when cooking food is a religious issue, wenn du Então, se cozinhar é um assunto religioso, why it's your right você pode ver como é o seu direito de ter comida, Essen zu haben, because it produces life. denn porque isso produz vida und glücklich. e felicidade. For a parent to take that right away from their child, Und wenn E Eltern para um pai tirar esse direito do seu filho, what would you call that now? was o que você chamaria isso hoje? zeichnen, Inequality. Desigualdade? Strong words. etwas Isso é apenas palavras fortes. Escravidão, Mistreatment, slavery, tratamento mal, escravidão, abuso, Abuse, Missbrauch it's evil, é maldoso sin. und e é pecado. Sin, É pecado isolate your children to stop isolar seu filho e o impedir zu verbieten, de comer. Essen zu haben. when you take away their rights. Quando você tira deles os seus direitos. That's why Adventists think the Sabbath Sunday issue is sin. Deswegen Isso é porque os adventistas pensam que o assunto de sábado e domingo é pecado. You're going to take away a person's right Porque você vai tirar da pessoa o direito was zu tun, de fazer o quê? to worship in the way that they decide. De adorar da forma que eles decidem. That's why it's sin. deswegen ist es, Esse é o motivo porque é pecado. Sunday, es geht Não é que eles querem promover o domingo, the way Adventists understands it, a forma que o adventista entende isso. destroy your ability to do things. sie wollen Eles vão destruir a sua habilidade irgendetwas, de So, fazer coisas. how can it be Christians who claim to Então, know God wie kann es sein, dass Christen Como pode ser que cristãos que clamam, devise a que form of punishment adoram a Deus, vão der Bestrafung conceber uma forma de punição, invent einzuführen, vão criar, vão inventar uma forma de punição to his will, que diretamente se opõe à sua vontade. and they do it in his name. und sie tun E eles, in seinen Namen. a vontade de Deus, e eles fazem isso no nome dele, de Deus. Concept being brought to view here, how it's a Então nós lie. podemos ver claramente esse conceito trazido Das aqui, hier ganz klar que você ist, wenn du glaubst, Gott zu kennen. You think you que é uma worship mentira God, você dizer que conhece a Deus. Você acha que você serve a Deus, que você o adora, for your child. Indem du deinem Kind enquanto você está proibindo comida und zwar in seinem ao seu filho no nome de Deus. Irmão Jonathan,
Ele perguntou se é um pecado prender alguém, aí não entendi, não consegui ouvir o motivo. Valid forms of Não, eu acho que existem formas válidas de punição. Formen der Bestrafung, die okay sind. when we move away from Quando nós nos movemos interaction Wenn wir uns von dieser desse Art tipo de interação bewegen, to judicial punishment, zu para uma punição judicial, Bestrafen, the dynamics are different. ist die a dinâmica é diferente. Folge unterschiedlich. So, I'll give you an example. Então, vou te dar um exemplo. Did God lock someone up Hat jemand Gott eingesperrt Deus prendeu, aprisionou alguém, and throw away the key? und den Schlüssel? vamos dizer, como se tivesse prendido e jogado fora a chave. Who was that person? Wer war das? Quem foi essa pessoa? Satanás no final nos mil Even anos. Satan before the 6,000. Mesmo Satanás antes dos 6.000 anos, It's just that we think it's worded different. nós, a palavra usada é diferente. There was war in heaven, Existiu guerra no céu and Satan was e Satanás thrown out. But I'm going to say he was locked. fala que ele foi lançado, mas eu diria que ele foi aprisionado do céu. Just like we would lock out a child Assim como nós vamos trancar uma pessoa num quarto. Werfen würden. So you take away that person's Então você- inalienable right. Você tira daquela pessoa um direito inalienável daquela criança. When it becomes a judicial issue, the dynamic Mas quando se torna um assunto judicial, as dinâmicas são diferentes. so there is a place for, if you want to call that corporal punishment. Então existe um local, se nós podemos chamar de uma punição corporativa, se nós pudermos chamar assim. So let's come back to the end time scenario. Also nochmal Então vamos voltar para o cenário Endzeitgeschichte. do fim dos tempos. This issue Esse assunto alive and well today in the world. In fact, it's a prophetic subject. That's why we're addressing it. Dieses Thema está vivo no mundo, de fato é um assunto profético, por isso que nós estamos abordando isso. Because we're so focused on Sabbath Sunday, wir sind so Por estarmos tão focados no sábado e no domingo, we as Adventists als Adventisten nós como adventistas missing the fulfillment of this issue as it's happening today. wir nós estamos perdendo o cumprimento desse assunto ao estar acontecendo hoje. mal zu sehen, wie es heute vor unseren Augen passiert. And it's so advanced, Und es ist so weit E fortgeschritten está tão avançado Adventist doesn't see it. und das que um adventista regular não vê isso. I think many of us in the movement don't see the seriousness of what's going on. und viele E eu acho que muitos de nós no movimento não vê a seriedade do que está acontecendo. So if you go, the place that's easy to see this is the United States. einfach zu Então, sehen ist, dass se você for, o local mais fácil de ver é aos Estados Unidos. was passiert. Se você vê os Estados Unidos, o que está acontecendo lá? Você tem Hast das Volk pessoas, cristãos, They have promoted a person to do Eles their têm- bidding, to do their will. eles têm promovido uma pessoa para fazer a sua vontade. Menschen vorangebracht, ihren Willen zu tun. Donald Trump. Und zwar Donald Donald Trump. So now, Donald Trump, Trump. Então, Donald Trump, whatever his motivation, we won't question that. Egal welche qualquer que seja a sua motivação, nós vamos questionar isso. was möchte er, dass O que ele quer que as pessoas façam? Gostem dele? mögen? Nein? To vote for him. Got to keep the thread of the story. Você tem que seguir a linha da história. Nós estamos em 1 João 4. O que ele quer que as pessoas façam? Worship him. Ihn anzubeten. O adorem, Yeah, I said that. o homem, Do with him. Hat nichts nada a ver com ele. He, Ele the puppet of é people. Er ist die a marionete das We pessoas. agree with that. Sim, nós concordamos com isso. Put him there. As pessoas colocaram ele lá. Saul, Saul the people. Saul, é uma extensão Saulus, ist das pessoas, o rei Saul.
He was a man after their own heart. Er war ein Ele foi uma pessoa de acordo com o coração delas. Trump one. Wenn ich nun frage, Então, se eu disser I can just as Quem é? easily say Trump, eu também posso tão facilmente dizer o que o Trump quer, eu posso tão facilmente dizer que é o que as pessoas querem. O que as pessoas querem? christliche Nation, Uma nação cristã? was O que bedeutet isso significa? nation. Uma nação cristã. 1 John 4. 1 João 4. What's their number one priority? was ist Ihre Qual é a prioridade número 1? erste Priorität? We want to love God, but not the neighbor. Querem amar a Deus e não o seu Number one vizinho. priority Ou a prioridade número 1 is that they want to serve God. Sie é wollen, que eles querem servir a Deus. They want to honor Him. Sie wollen ihn ehren. Eles querem honrá-lo. Therefore, this whole story about in God we trust Deswegen Portanto, existe toda essa história de que em Deus confiamos. you take that story from the 1860s und wenn man Você pega essa história dos 1860s 10 Jahren nimmt and you bring it to our history, und sie e você traz para nossa história 150 years, ungefähr 150 Jahre, 150 anos, mais ou menos, 160 years, 160 Jahre, 160 now a anos. place where this Nós esta- concept has been refined to such a degree Nós estamos agora em um local onde esse conceito foi refinado em tal grau wurde bis zu einem solchen Grad, that almost the imagination of everyone's heart dass die Vorstellung que quase a imaginação do coração de todos ist was? é o que? Genesis Gênesis is evil Ist böse é mal continually, und zwar, continuamente, but the evil today aber das Böse mas o mal hoje, a maldade, não é o que nós pensamos que é mal. böse ist. is what? Was ist É o que? Taking care of your neighbor. nicht Tomando cuidado do seu vizinho. No, it's serving Não. God. É servir a Deus. an Gott? We love God, Wir lieben, Nós amamos Deus, but we hate. aber wir mas nós odiamos o nosso vizinho. So nächsten. Então, you have a dynamic in the United States that they've now got their man, você tem uma dinâmica nos Estados Unidos que agora eles têm o homem deles Ihren Mann haben and his project, his objective is what? und sein e o seu objetivo é qual? das zu tun, was das Volk will. To love God Gott Amar Deus above acima neighbor. mehr do als seu vizinho. It's more important to love God than it is your É mais importante amar a Deus do que é amar o seu That's what vizinho. John is dealing with in this passage. und darum geht Isso é o que João está lidando com essa passagem. Now, a classic Adventist position is what? Uma posição clássica adventista é qual? What do we call it? wie nennen wir O das? que nós chamamos? End time prophecy. We call it. É a profecia do fim dos tempos, nós chamamos. Geht's? Qual a questão? Qual é a questão? Sunday law. Sonntag. O assunto do decreto dominical. Is nothing more Das than Sonntags O decreto dominical não é nada mais do que amar a Deus above acima your neighbor, do seu above human. do que o seu vizinho, acima dos humanos. All about. darum geht Isso é o que por todo esse projeto é sobre. If we just take the principle, Adventists are correct. wenn wir Então, se nós apenas pegamos o princípio, os adventistas estão certos. Jeff, when he O ancião Jeff, brought this message to God's church, als quando ele trouxe essa mensagem para a igreja de Deus, Gemeinde brachte, was correct in those principles. hat er estava correto nesses princípios That we have come to a place de que nós chegamos num local. this with Elder Jeff. Você pode repetir essa questão do ancião Jeff? Eles traduziram errado lá. Elder Jeff was correct in O ancião Jeff estava correto em sua mensagem in the principle. no princípio Und zwar dort, We've come to a time period dass wir de que nós chegamos a um período de tempo to serve God onde as pessoas querem servir a Deus rather than their neighbor. mehr als do que
ao invés do seu vizinho, ou mais do que o seu vizinho. Como um bom adventista, as pessoas chamam que é a questão, o assunto do decreto dominical. bezeichnet. But that's just a simple misreading or misunderstanding. Mas isso é apenas uma má leitura Aber das ist, da inspiração. Eles não sabem como ler bem. wie man die Inspiration falsch liest. But the principle is right. Mas o princípio está certo. The world has come to a place, O mundo tem chegado a um local. I say the world, we mean America. Da meinen wir, Quando eu digo mundo, eu significo América nesse contexto, They will serve God. wo sie Gott onde eles irão servir a Deus. They love Him, Diz aqui, eles o amam, who they have not seen. den sie nicht a quem eles não veem, And they would rather serve Him than serve other humans. mas eles vão preferir servi-lo do que servir a outros humanos. Read O que nós lemos em Matthew 6, was haben wir? Mateus 6, 6:24. Mateus 6, verso 24, que a gente não pode seguir dois senhores. Wir können nicht zwei Herren dienen. The rest are who are the two masters? Irmã Esther, quem são os dois senhores? Not in this story, in past. Não nessa história, na nossa história. God and Deus e who's the I? Ich, wer ist? Deus e eu, ela falou. Quem é o eu? Deixa eu fazer dessa maneira. What was my question? Qual foi a minha pergunta? Quem são as duas pessoas no nosso tempo? Okay, so yeah, sorry. Nós temos dois senhores. Ok, perdão. Para você, What are your two masters? What are the choices? quais são os seus dois senhores? Quais são as escolhas que você pode escolher nesses dois senhores? You said Você disse Deus e pegar a minha vontade, Satanás. we're so fixated about Satan. Nós estamos tão fixados sobre Satanás. Matthew 6:24. Satan is Mateus 6, 24, Satanás não está nessa história. Gibt es Satan in der Geschichte nicht. this verse is money, but your Esse verso é dinheiro, mas as suas escolhas não é dinheiro, no contexto que ele está perguntando. Es ist Gott, É Deus ou seu vizinho, Nachbarn, this one here, esse aqui, this one here. das dann esse aqui, o humano. Você tem duas escolhas. Wahlmöglichkeiten. You either worship God Ou você adora a Deus, or you worship your neighbor. ou você adora o seu. People vizinho. don't like worship. As pessoas não gostam de adorar. John 4:20. Nós vamos para 1 João 4, 20. You love God Liebst Gott, Você ama Deus ou or you love your neighbor. It says brother here. você ama o seu irmão. Aqui diz, If you say you love God, ou. wenn du sagst, du liebst Gott, Se você diz você ama Deus, Matthew 6:24 say, was sagt uns o que Mateus 6, 24 diz? im ersten Teil? A primeira parte. you can't serve two things. Du kannst nicht Você não pode servir duas coisas. Love God wenn ich also Gott Então, se você ama Deus, in 1 John, as minhas escolhas são em 1 João, God or the human. That's Deus ou o humano. Essa é a minha escolha, não é isso? John 4:20. That's what it says. 1 João 4, 20 é o que diz. Duas escolhas. Wahlmöglichkeiten. If I choose that I love God, Wenn ich Se eu escolho que eu amo Deus, was o mache que eu vou fazer para o humano? hate them. Você vai odiá-lo. Don't want to reverse that. Eu não quero fazer o reverso. It's not. It doesn't. To reverse it would lose the point Reverter isso, a gente perderia o ponto. because you can argue why you wouldn't reverse it. Porque você poderia argumentar por que nós não poderíamos reverter isso. What's happening today was heute O passiert, que está acontecendo hoje é esse assunto, é essa questão. promoted God. As pessoas têm promovido Deus. gefördert, hochgehoben, They say we must obey Him. Eles dizem, nós devemos obedecer Ele. und wenn du das E quando você faz isso, By definition, você irá, por definição, odiar am nächsten, o seu that's vizinho. what 1 John says. das sagt erst Isso é o que o 1 João diz.
will hate your neighbor. Wenn du Gott Se você ama Deus, você vai odiar o seu vizinho. So when you love God, you will love O your adventista padrão, eles pensam que quando você ama Deus, você vai amar o seu vizinho. liebst, wirst du deinen Nächsten auch lieben. It's even worse. Das ist noch Isso é ainda pior. Say, Eles dizem, how do you, it's the same principle, I just want to make it, é o mesmo princípio, se eu vou fazer isso mais forte. Como é que você de fato tem a habilidade de amar o seu vizinho? by loving God. Por amar a Deus. We've got this so wrong, Wir haben Nós temos isso, das so pegado isso de maneira tão scary. errada que é amedrontador. We go to such lengths Nós vamos para wir haben so viele de maneira tão to ampla do this. das zu para fazer isso. Scared to lie, Nós estamos preparados para mentir, dar informação enganosa, story, die Geschichte torcer a história, call names, oder chamar pessoas de nomes, die Menschen irgendetwas zu heißen, to publicly humiliate them, de publicamente humilhar elas. all in the name of what? alles Tudo no nome de quem? was Of my love for God. im Namen Do meiner- meu amor por Deus. I love Him so much, ich liebe ihn so Eu amo I'm tanto willing to publicly que eu bereit estou desejoso de call publicamente people names, chamar as pessoas de care nomes, about them, tell lies about them, amaldiçoá-las, dizer mentiras sobre elas, zu adressieren, sie als Lügner hinzustellen. Is Lie, it? lie and what? mentir e o quê? Und zu lügen über sie. Ele perguntou uma das três coisas que ele havia falado. No inglês existe uma frase que diz que o fim justifica os meios. Ja, nicht die Mitte. the end, God, O fim, Deus, you can justify doing anything to você pode justificar que você pode fazer qualquer coisa com o humano. Was du Menschen antust. and this is what's happening right before our eyes. Und das E isso é o que está acontecendo bem de frente aos nossos olhos. Nós chamamos isso, Equality. in unserer no nosso movimento, igualdade. All we're doing is explaining this in a different way. Tudo que nós estamos fazendo é explicar isso de uma forma diferente. solche Christen Aqueles cristãos, They want to serve God. They want to trust eles querem God. servir a Deus. Eles querem confiar nele. Eles dizem, em Deus nós confiamos. God we trust ist das Schlagwort. What's the definitive phrase or statement that Trump will make or people make about Trump? Was Qual é ist a frase ou a declaração definida que as pessoas, que Trump vai fazer, o que as pessoas falam sobre Trump? Irmão, qual que é? Why did I ask you that question? Por que eu estou perguntando para você essa pergunta? Amerika groß? Warum habe ich das gefragt? It's MAGA. É MAGA, America Great. M-A. fazer, M-A-G-A em inglês, né? Fazer a América grande novamente. Was bedeutet São as primeiras letras dessas palavras. O que isso significa? Nós pensamos, movement? auch in der Bewegung? mesmo no movimento, Some evil project. Das ist que isso é algum projeto All mau. the money. will all das Ele quer todo o dinheiro. Não, ele não quer. interessiert ihn nicht. Essa não é sobre o que a questão é sobre. Make America great. Was bedeutet O que significa fazer a América grande? Daniel 11, Daniel 11, verse verso 41. 41? 41. To make the United States what? Sie möchten Eles querem fazer os Estados Unidos o quê? Uma nação cristã? What's the phrase? What kind of it doesn't Qual say é, United qual é a States. frase? Eles não falam Estados Unidos no verso 41. es nicht, spricht es nicht über Amerika? You shall enter also into the Deverá entrar também na... Es wieder herrlich machen. they want to make it the glory. Eles querem fazer ela a terra gloriosa. lands are there today? Wie viel herrliche Quantas terras gloriosas existem hoje? Depende do que você define terra gloriosa. All us thread from days ago. Você tem que passar por toda essa linha que nós temos feito há dias, semanas atrás. Underlying foreign policy agenda of the United States. Was ist die Qual é a
Agenda der Vereinigten Staaten. Was força ist in Wirklichkeit? política por detrás, externa, por debaixo de tudo nos Estados Unidos. Not imperialism. Es geht nicht um Vormachtstellung. Christians don't want to be. Não é imperialismo. Cristãos não querem ser imperialistas. Pode parecer isso. Ele sempre diz que eles levam democracia para todos os locais e libertam eles. Não, cristãos. Not everyone. Não a todo lugar They want to protect onde eles querem ir. Eles querem proteger glorious land, Das herrliche Land a terra gloriosa, Israel. 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 So there's two glorious lands. Es gibt also zwei herrliche Então existem You can't duas protect terras Israel. gloriosas. Você não pode proteger Israel, a terra gloriosa, a verdadeira terra gloriosa, Do what? a não ser que você faz o quê? Mega. MAGA, fazer a América grande de novo. Você tem que fazer a América grande To protect all glory. para que você consiga proteger a terra gloriosa. The United States must be what Então os land? Estados Unidos tem que ser qual terra? The Christian land. Das christliche Land. Uma In terra God we cristã. trust. Em Deus nós confiamos. To do what? Was zu Para fazer o quê? To protect Para proteger Israel. 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 Without Israel, nothing's going to Sem happen. Israel, nada vai acontecer. Two men Zwei Männer 2 homens in order. in der Reihe. na ordem. Algum começa com D. Darby, Darby Darby e Schofield. the methodology or the doctrine, A metodologia ou a doutrina what? die Lehre acabou sendo chamada do quê? ging so weit, dass sie folgendermaßen genannt wurde. Good. Dispensacionalismo. Dispensionalismus. What's crazy? Was verrückt ist, O que é louco, maluco? Who do they love? Que o Future for America, a quem eles amam? Who do they love? A quem eles amam? Trump? Não. God. sie lieben Gott, Deus. Love God. sie lieben Gott, Eles amam Deus. Much sie lieben Eles o amam they're prepared tanto sie sind que eles estão preparados a dizer that they hate. sobre os humanos que eles odeiam. Say this about the humans that they hate. Eles estão preparados a dizer isso para os humanos que eles odeiam. Eles dizem mentiras. Believe. sie Eles clamam que nós acreditamos Dispensationalism. em dispensacionalismo. Sozialismus. And when have you ever heard me E onde quer que você já me ouviu dizer that there's two glorious lands? Dass es zwei que herrliche Länder gibt, existem duas terras gloriosas, You need to make America a Christian nation. dass du Amerika que você precisa fazer a América uma nação cristã. Not so that all those Christians can be rich. Não é só que todos esses cristãos podem ser alcançados, Russia. es geht nicht que eles podem esmagar a Rússia zertreten können Or they're enemies with China. oder ihre Feinde ou os seus Why does the inimigos United States da China. have to be this great country Warum müssen die Por Vereinigten que os Estados Unidos têm que ser esse grande país to protect Israel? Israel? para proteger Israel? Dispensationalism. Das ist Isso é dispensacionalismo. Sozialismus. And this is the underlying driving force Das E essa é a força motriz ou que dirige, foreign policy. die steht hinter der. subjacente à política That's externa why they're americana. excited about the Middle East. Deswegen sind sie. Isso é porque eles estão fixados lá no Oriente Médio. Estão fixados. The other channel is money. Everyone has got a problem with O outro, That's not o outro canal é dinheiro. Todo mundo tem um problema com dinheiro, mas esse não é o problema subjacente. So, Trump Então, Trump is the figurehead of these Christians. We call it Yeah. Protestant America. é a cabeça desses cristãos. A gente chama de América Protestante. América Protestante, isso. O cabeça. For everything. E eles querem colocar Deus antes de tudo. What will happen? Wenn du das Quando você faz isso, o que vai acontecer? A liar. Além de ser um mentiroso, You're a liar if you do that. você será um mentiroso quando faz isso. What will happen?
O que vai acontecer? Você vai acabar odiando o seu vizinho. End up hating your neighbor. Você vai acabar odiando o seu vizinho. O que nós chamamos isso hoje? Movement of the phrases, the studies that we do. What No movimento, nas frases, nos estudos. issues are there if you don't? Quais são as questões? Se a gente não estiver pensando em pessoas. Immigration. Imigração. What are these people prepared to do O que essas pessoas estão about immigrants? preparadas em fazer quando eles falam sobre imigrantes? über Immigranten sprechen. He doesn't do it now, but he did in the early days. Não, Jetzt nicht, aber ele não faz isso hoje, mas fez nos dias anteriores. A gente não fez isso hoje, mas fez nos dias anteriores. Nós falamos sobre Central and Southern America. pessoas que vieram da América Central e do Sul. He says they're all what? Ele diz que eles são todos o quê? They're all murderers, Assassinos, rapists, estupradores. gangsters. Assassinos, estupradores e bandidos. He has to do that. muss das. Ele tem que fazer isso. Se você ama Deus, What's the other issue that's coming up over and over again now? Was ist das? qual é o outro assunto que tem vindo cada vez mais? Isso que a gente falou agora foi nacionalismo. Sexism. Sexismo. So where do we see this issue of sexism? Wo sehen wir Então, onde nós vemos essa questão do sexismo? Players all the way through their society. Em múltiplas But there's been em muitas camadas através da sociedade deles e através de todas as sociedades do mundo. É um tema que vem sido recorrente hoje. O casamento tradicional. Não é o casamento tradicional. Um tema que se mantém recorrente agora. it's women's reproductive rights. São os direitos de reprodução das mulheres. der Frauen? Abortion? I'm just going to call it Aborto. reproductive rights. Eu vou apenas chamar de direitos de reprodução no momento. Recht. Two issues: Zwei Themen. Dois assuntos. abortion Abtreibung. Aborto and e in English e prevenção. Como é que chama isso em inglês? É contracepção. the two issues. Então esses são os dois assuntos, aborto e contracepção. And abortion is all Contracepção e aborto, é tudo sobre os direitos das mulheres, Dabei geht es die Rechte der Frau. about to control their own bodies. para controlar os seus próprios You need to corpos. understand what the corpos. issues are Wir müssen verstehen, Nós precisamos entender quais são as questões when we talk about contraception and abortion. quando nós falamos sobre contracepção e aborto. und Verhütung sprechen. These people, Essas Christians, pessoas, esses they love cristãos, God. eles amam Deus. Why did God invent sex? Warum hat Por que Deus inventou o sexo? According to them, De acordo com eles, ihrer Sichtweise to have babies Kinder para ter bebês, like a factory, wie eine como uma fábrica. and E you're not allowed to do fifth commandment. o que você não é permitido a fazer? Quinto mandamento. berechtigt gemäß dem 5. You're Gebot. not allowed to disobey your parent. Você não é permitido a desobedecer os seus pais. Goes from there to where? Vai daí para onde? Thou shalt not kill. Du sollst nicht Você não pode matar. Você não pode fazer aborto. Logical conclusion. alles, Tudo são conclusões lógicas. God, wenn du Gott Quando você ama Deus. when you do that. E o que você acaba fazendo quando você faz isso? Você não se importa com o seu vizinho. Você ama você odeia seres humanos. In 1 John, it says, Isso não é só apenas aqui em 1 João, hate your brother. que diz que você odeia o seu irmão. Johannes, wenn es heißt, du hasst deinen Bruder, This is you hate women. das heißt auch, du hasst Isso é que você odeia as mulheres. People, most of them. Todas as pessoas, a maioria delas, todos são casados. And they all love their wives. E todos eles amam suas esposas. O que significa aqui que eles odeiam? This is what I think we're not seeing Isso é o que eu acho que nós não estamos vendo about equality or these issues. quando nós falamos sobre igualdade, esses assuntos, Directly todos esses assuntos. doctrinal issues that Esses são assuntos diretamente doutrinários principles. Das que sind nós Punkte, mit que denen somos confrontados por Paulo. You serve God Os mesmos princípios. Você serve a Deus to hate. e você será forçado a odiar mulheres. It might be forced to hate
other pode ser men, forçado a odiar outros homens, that you're forced to hate other men, Es que você é forçado a odiar outros homens, andere Menschen zu hassen, children, Kinder, whatever crianças, filhos, o que quer que seja, o princípio é esse. God, du liebst Gott, Você ama Deus, você odeia we're humanos. identifying E tudo que nós estamos identificando what that prophetic issue is today. was é o que é esse assunto profético hoje, The result of loving God. que é tudo o resultado de amar a Deus. Hatred towards human beings. es ist der Hass. É ódio para com os seres humanos. We've called it nationalism. Wir nennen Nós temos chamado de nacionalismo. That's why they're attacking immigration. Então isso é porque deswegen greifen isso é o motivo pelo que eles estão atacando imigrantes. Então é imigração, Women's reproductive rights. direitos de reprodução de mulheres. schwanger zu werden. It's not that these men hate women in the way that we Não é que esses homens odeiam as mulheres na forma em que nós podemos pensar. Nós, de alguma maneira podemos pensar. They say we love women, Eles dizem, nós amamos mulheres, but the way they treat them, Aber die anderen mas na forma que eles tratam elas, we say they're not being treated equally. werden nicht gleich behandelt. eles não, nós dizemos que eles não estão sendo, a gente amolece a linguagem, que eles estão tratando elas igualmente. Let's call it what it is. Vamos chamar isso que é Benennen, wie es tatsächlich ist. The expert on love. Die Experten o expert em amor. What it is. Deixe ele dizer a nós o que é. It's hatred of É ódio ist der Hass. para com as mulheres. plain and simple. Einfach É claro e simples. Essa é a palavra dele, de Deus, e não minha. It, John. Johannes. Onde? Em João. John. Seine Worte A gente está pegando diretamente de João. Hatred É ódio people of another de pessoas race. spricht de outra raça. gegenüber Leuten anderer Rasse. It's not even just skin color. Não é apenas a cor da pele. These people in the Glory's Land, United States, Essas pessoas na Terra Gloriosa, nos Estados Unidos, they don't just hate Mexicans. eles não apenas odeiam mexicanos, latinos. Quem mais eles odeiam? French, Os franceses, os alemãos, europeus. their skin color is the same. Die Hautfarbe A cor da pele deles é a mesma. It's about skin color. es geht also, Não é só apenas sobre a cor da pele. Form of this. das ist nur die Essa é apenas a forma disso. Why people Esse é o motivo pelo qual as pessoas a pin on Donald Trump and say he's racist. lutam ou têm uma dificuldade em colocar um alfinete em Donald Trump, em dizer que ele é racista. Es ist schwer, den Finger auf Trump zu legen. He surrounds himself with black people. Porque ele está rodeado de pessoas negras. I'm not saying he is or he is not racist. Eu não estou dizendo que ele é ou não é racista, That's not the issue. Aber auch da mas essa não é a questão. The issue is das Thema A ist, questão é not about skin coloring. We call it nationalism, es geht nicht um não sobre a cor da pele, nós chamamos de nacionalismo, but it's about immigration. es geht aber um die Einwanderung. mas é sobre imigração. Dilute or Você não pode diluir ou enfraquecer a América. it has to be the most powerful nation Tem que ser a nação mais poderosa, Nation mit der größten Macht sein. because it's the big brother to whom? porque é o irmão mais velho de quem? Israel. And so there's the third element, E também há um terceiro elemento, que é homofobia. we're aware of the issue. Nós estamos cientes da The questão, movement has not yet studied the subject out and put it into the public domain. mas o movimento ainda não estudou completamente a questão e colocou em domínio público. Again, you love God. Nochmals, du liebst Então, de novo, você ama Deus. Motivation das ist die E essa é a motivação para odiar pessoas homossexuais. kann Ela
Ela perguntou uma outra palavra ao invés de dizer amar a Deus. die Liebe zu Gott. Do you have one? Você tem uma? Uma outra palavra para amor. Für Liebe. Für Gott zu lieben. Do you want to choose one, or are you asking me for options? Você quer escolher uma ou você está me perguntando sobre opções? Adoração, reverência, Verehrung, Worship, Anbetung, obey, adoração, obediência, pensar sobre, focus there. a sua atenção está focada lá. Aufmerksamkeit. São outras palavras para amor. Ok, eu penso que talvez seria melhor entendido se você dizer que o Estado da América quer ser obediente a Deus. Sagen würden, Amerika ist Gott gegenüber gehorsam. Möchte Gott Eles querem ser obedientes. Então todo o foco é em Deus. Isso faz com que eles odeiem os humanos. auf Gott gerichtet, dass sie anfangen, Menschen zu hassen. I'm happy with that. Estou feliz com isso, com essa colocação. Que você quer usar a palavra obedecer ao invés de melhor do que amor. Amor é tão grande, você pode colocar tantas coisas nisso e talvez outras pessoas vão ter um mau entendimento sobre isso. Die das falsch verstehen. Maybe we do. Vielleicht auch. Talvez nós temos. Sim. If you go to Acts chapter 5, verse 29, Se Apostel você for para Atos capítulo 5, verso 29, o que diz, irmã Tamina? 29. You don't need to read it. What does it say? Atos 5, 29. Não precisa ler o que diz. Sister Esther, she wants to change the Irmã word. Esther, ela quer mudar a palavra. Verse say. verändern. Was sagt O der que o verso diz? Read it. Importa obedecer, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 29. Atos 5, 29. Vou ler de novo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Gott mehr gehorchen als den Menschen. So I think that's a nice way Então, acho que essa é uma forma legal de olhar para isso, Eine nette quando fala Art, sobre amor. die Sache zu betrachten und das Wort Liebe nicht zu because benutzen. people say these politicians aren't even Christian Porque as, anyway. porque as pessoas dizem que esses políticos nem são sequer cristãos, Politiker sind ja gar keine Christen, But they're following all the rules. aber sie mas eles estão seguindo todas as regras da cristandade. So, Então, love God, wenn du, se você ama you're Deus, going to have a problem with immigration, dann hast du ein você vai ter um problema com imigração, a problem with women's reproductive rights, dann hast você vai ter um problema com os direitos de reprodução das mulheres, dem Recht auf Schwangerschaft von Frauen, and you're going to have problems with the LGBTQ community, dann hast du e você vai ter problemas com a comunidade LGBTQ, and you will not give them the rights und du wirst ihn e você não vai dar a eles os direitos que eles merecem. verdienen. So, Então, is it your right Ist es also é o seu direito to receive medical care, receber cuidado médico, medizinische Versorgung zu bekommen? or is it a gift? Oder ist es eine ou isso é um presente? Is it a right or a gift? É isso um direito ou um presente? You're not sure the answer? Não está certo da resposta? bewusst? So, Sicher? Então, cut your hand. você corta a sua mão. What does your body do? Was macht er? O que o seu corpo faz? Sangra What e do tenta your body estancar. O que o seu corpo vai fazer? virus, bacteria, you cut yourself. Você vai pegar um vírus, uma bactéria, você se corta, o seu corpo sempre vai fazer o quê? Was ist es, was dein Körper immer macht? Heals itself Er heilt, Se curar. because you have an inalienable right
Porque você tem o direito inalienável Protect yourself. de se proteger, de se curar. You being the spirit, Du bist der Você sendo o espírito, o corpo sendo das Gehäuse, der den Geist in sich behält. a capa onde está o espírito. Está crescido dentro da sua natureza de automaticamente se curar. Möchte, dass O seu corpo sendo a casca, concha. confusion of this. da gibt es keine, Não deveria haver confusão sobre isso. Right, das ist dein Recht, É o seu direito medical receber cuidado médico to heal. zu heilen. de curar. Obviously clear Das ist so offen, É tão obviamente claro, exceto to Americans. für Amerika. para americanos. It's really crazy. É realmente maluco This is like some payment scheme, this money making. que eles pensam que é como se fosse um esquema de pagamento, essa máquina de dinheiro. Based upon their love. E tudo isso é baseado sobre seu amor a Deus acima, Dass sie ao invés acima do que aos humanos. The American model is this. O modelo americano é esse. You're a priest, bist ein Priester, Você é um sacerdote e você tem que fazer o quê? serve God, Gott dienen, Servir a Deus rather mais than do a que man who's been attacked by those robbers is on the side of o the humano que está sendo atacado por aqueles ladrões no outro lado da rua. von Menschen, die sowieso nur Räuber sind an der Straße. Anstatt Menschen zu helfen, Não deu para entender a pergunta. Ela perguntou em alemão e ele falou em alemão de novo. doesn't think that way. der Sam, O samaritano não pensa dessa forma. He doesn't even know God. kannte Gott. Ele nem sequer conhece Deus. Methodology is wrong. Die ganze Methode Toda a metodologia é errada Amaze us. e nos deveria erstaunen, deixar Nations that were espantados supposed to be the glorious land que aquela nação que deveria ser a terra gloriosa get to a place pode chegar a um local onde eles pensam it's not your inalienable right to que receive não é o seu direito inalienável receber cuidado médico, that it's some kind of gift that the state offers you. das ist que é algum tipo de presente que o Estado te oferece. It's all based upon their perspective of God. und das E tudo é baseado na perspectiva deles de Deus. If a man doesn't if a man doesn't work, ein Mensch Para um homem não trabalhar, not soll nicht ele não should not receive medical não care. deve receber cuidado médico. This principle. God helps É esse those princípio. Deus ajuda aqueles jenen, who help themselves. que ajudam eles mesmos. That's where their doctrine takes them. da kommt Isso é o que a doutrina deles That's os why leva. most Europeans Isso é porque a maioria dos europeus, understand eles não podem entender how what we would call a civilized country como nós chamaríamos de um país civilizado. the medical needs. Como um país civilizado não vai tomar cuidado dos cuidados médicos das pessoas mais vulneráveis. Behandlung den Menschen geben wird. Eles se espantam como os Estados Unidos não faz isso. Todas essas questões que nós estamos nos defrontando, On this issue about who you will worship. tudo está baseado nessa questão de quem você vai adorar. Lasst uns beten. Vamos orar? Heavenly Father, Himmlischer Vater, Pai Celestial, consider our own thoughts and feelings. ao nós considerarmos os nossos próprios pensamentos e our own sentimentos, perspective of what is right and what is wrong. unser a eigener nossa própria perspectiva do que é certo e o que é errado, Lord, help us to see Hilf uns bitte, Senhor, nos ajude how this a principle ver dieses Prinzip como esse of princípio loving you de amar ao Senhor ends up making us hate our neighbor. dahin führt, acaba fazendo com que nós odiemos o nosso vizinho. Each of us to get onto the right side of these issues Ajude a cada um de nós a estar do lado correto dessas questões Seite dieses Thema steht. of immigration,
de imigração, reproductive rights, dos direitos de reprodução das mulheres, of homophobia. de homofobia. Schwulenfeindlichkeit. Bless us, Segne pray, uns, Nos abençoe, nós oramos, we might choose the right. dass wir das para que nós possamos escolher o certo. This strength and this wisdom in Jesus' name. Nós pedimos, Senhor, essa força e essa sabedoria no nome de Jesus. in diesem Namen. Amém.